achou, diga amém. Apenas o verso 26 e 27 diz assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Amém? Rapidamente feche seus olhos. Pai, a porção que nos cabe nessa noite, nós te pedimos, derrama sobre as nossas vidas. Seja ela uma revelação coletiva, uma revelação pessoal, eu te peço, derrama sobre nós, nos fazendo entender de que o Senhor é conosco, nos trazendo o poder da sua palavra, o poder que nos renova, que nos restaura, que nos encoraja, que nos impulsiona a continuar a jornada em tua presença. Te damos graças por tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amado, eu quero que você guarde essa passagem, que nós vamos voltar nela mais à frente, tá? Depois eu vou ler de novo esse versículo. Eu quero que você preste atenção em algo. Aqui está falando um pouco da conversão de Paulo, quando ele encontrou Jesus, né? E fala também de um outro cara chamado Barnabé. Repita esse nome. É um bom nome para você dar para o seu filho. Aí, Diegão, ó. se for homem, já tem um nome bom aí. Gente, quem sabe que a Chayane vai ser mamãe e o Diego vai ser papai? Ei, aleluia! Glória a Deus. Barnabé, esse nome significa filho do encorajamento. Preste atenção, toda palavra vai girar em torno disso. Filho do encorajamento. Por isso que é muito importante. Eu sou um cara que prezo muito pelo nome, porque o nome carrega muitas vezes uma identidade, carrega uma verdade sobre ele. Deus mudou o nome de pessoas na Bíblia, amém? Se não fosse importante, Deus não mudaria. Eu acredito, pessoalmente, que cada ser celestial, angelical, que recebeu o nome do Senhor, recebeu um nome e ele tinha características que faziam alusão àquele nome que ele recebeu. Aqui nós temos um cara chamado Barnabé, cujo significado do seu nome é filho do encorajamento. Eu estou aqui nessa noite para fazer uma coisa com você, te encorajar. E sabe o que é interessante, irmão? Há algo na vida de Barnabé, uma virtude, que deveria existir na vida de todos aqueles que professam ser cristãos. Barnabé carregava algo que é essencial para todos nós. Aí você vai me perguntar o que é. Barnabé, irmão, era um cara que acreditava naquilo que Deus podia fazer na vida das pessoas e aquilo que as pessoas podiam fazer para Deus. Barnabé, ele era tido entre os apóstolos, entre os irmãos, não só o significado do nome dele era filho de encorajamento, mas a história de Barnabé era a história de um homem que encorajava outros homens a se aproximarem de Deus. E Barnabé carregava essa virtude de acreditar nas pessoas e naquilo que Deus tinha para as pessoas. Sabe, por isso que eu disse que todos nós precisamos ter essa virtude.
de acreditarmos que Deus tem algo não só para nós, mas Deus também tem algo para as pessoas. E encorajá-las a ir em direção a isso. E encorajá-las a continuarem na sua caminhada, a despeito de qualquer circunstância ou adversidade. Tudo o que você precisa no momento das suas dores, das suas lutas, das perseguições, das tribulações, é de alguém que continue dizendo para você: vá em frente. O que é encorajamento? É você colocar coragem dentro de alguém. Encorajamento é colocar coragem em alguém. Certa vez Deus disse para Josué: Josué, seja forte e seja corajoso. E Deus traz uma mensagem para Josué: não temas. Quando Deus diz para Josué: não temas, o que Deus estava fazendo com ele? Encorajando. Continue, seja firme, lute pela palavra que eu te dei, lute para entrar na terra, lute para colocar esse povo lá, persevere naquilo que você ouviu. Irmão, se nós estivermos atentos, olha para mim, se nós estivermos atentos ao Espírito Santo, Ele vai estar o tempo todo nos encorajando a continuar a jornada. Irmão, quem está tentando te fazer desistir, desanimar é o Satanás. É o tranca-rua. Aquele mesmo que desce lá no terreiro assim, ó. Está tentando trancar a sua rua. Está tentando fechar a sua porta. Mas diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão. Por que as portas do inferno não vão prevalecer? Hã? Sabe por quê? Porque o diabo pode trancar, mas Deus te dá a chave para você abrir. Agora veja, deixa eu entrar um pouco na história de Barnabé e Paulo. Por um tempo, Barnabé caminhou com esse cara chamado Paulo. E Paulo era tido pela igreja do Senhor como um cara assassino, como um assassino, um perseguidor, alguém que encarcerava os irmãos e os matava. E Barnabé foi um cara que, mesmo sabendo da reputação passada de Paulo, não deixou de andar com ele. Se você prestou bastante atenção no texto, você vai ver que o texto diz que os irmãos tinham medo de Paulo. As pessoas não queriam se aproximar dele, porque achavam que ele não havia se convertido de verdade, e que ele estava no meio da igreja apenas para trazer confusão, perseguição e prisão dos irmãos. Mas tinha um que estava com Paulo, que acreditava na boa obra que Deus havia começado na vida dele. E esse foi alguém que esteve ao lado de Paulo até que Paulo se tornasse o apóstolo dos gentios. Eu quero te dar uma palavra: você precisa encontrar essas pessoas no seu caminho. Pessoas que vão te encorajar, não pessoas que vão te desanimar. Pessoas que vão levantar você, que quando te verem nos seus piores momentos, vão te dizer: desanima não. Desânimo faz parte, mas você pode estar chorando agora, mas amanhã você vai se alegrar, você vai sorrir. Você precisa de gente, irmão, que vai dizer para você um pouco mais, insista um pouco mais, persevere um pouco mais, avance um pouco mais. Quem está entendendo? Mas veja, Barnabé não deixou de acreditar em Paulo. E Barnabé não se apegou ao passado do que Paulo era, como muitos dos irmãos na igreja estavam fazendo. Os irmãos de Jerusalém estavam presos no passado ruim de Paulo. Ele era um assassino, um perseguidor. Mas o filho do encorajamento encontrou Paulo. E ele fez, sabe o quê? Ele foi usado por Deus para levar Paulo até onde Paulo precisava chegar. Eu estou aqui, irmão, para te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. Você precisa ser também para as pessoas alguém que as ajuda a chegar aonde Deus deseja que elas cheguem. Sabe, essa é a virtude de Barnabé, ser um encorajador, colocar coragem dentro das pessoas. Eu lembro de Davi, né? Quando
Golias saiu diante do exército de Israel, todo mundo estava com medo, inclusive o rei Saul. Estava lá, recuando. Aí chega Davi, todo cheio de si. Não cheio de si, cheio de Deus. E todo mundo com medo, e Davi cheio de coragem, fala assim: quem esse circunciso filisteu pensa que é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Veja, numa multidão de pessoas havia um com coragem. Um que estava disposto a levantar o ânimo dos demais e dizer para eles: não temas. E dizer para eles: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você consegue acreditar que o Senhor é por você? Irmão, a gente professa fé em Jesus, mas na hora do sanhaço, a gente meio que dá uma vacilada, uma recuada. Entenda, Ele é por você. Eu estou aqui para te encorajar e te dizer: Ele é por você. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Mas veja, Barnabé viu em Paulo o que outros não viram e investiu nele, e por um tempo os dois caminharam juntos. Sabe, irmãos, nós falamos muito do que Deus pode fazer numa pessoa em seu secreto. Olha aqui para mim. A maior parte das coisas que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer em secreto. A gente fala muito sobre isso, sim ou não? Mas nós não podemos nos esquecer do que Deus pode fazer numa pessoa através de outra. O que Deus pode fazer na sua vida através de outra é muita coisa. E uma das coisas que Deus quer fazer através de você e em você é gerar encorajamento em você, para que você gere encorajamento nas pessoas. Amém? A Bíblia diz que nós somos consolados para consolarmos. Nós somos socorridos para socorrer. Nós somos providos para prover. Nós somos animados para trazer ânimo. Nós somos cheios de alegria para alegrar. Nós somos encorajados para encorajar. Sem dúvidas, Paulo, por um tempo, recebeu o investimento de Deus por meio de Barnabé, e ele foi encorajado a continuar a sua jornada. Ainda que todo mundo tivesse com medo de Paulo, tinha um que não estava com medo dele, que estava disposto a doar um pouco da sua vida em prol de alguém. Coragem, irmão. Sabe, você precisa encontrar esse lugar de coragem dentro de você, porque tem um monte de gente aí precisando da coragem que está dentro de você. Não, pastor, eu não sou corajoso, não, eu sou medroso. Na carne você é medroso mesmo. Mas se você tem o Espírito de Cristo habitando em você, quem tem? Diz a Bíblia que se você não tem, você não pertence a Ele. Mas se você tem, você pertence a Ele, há coragem dentro de você. Se há coragem, há força para você se levantar. A graça para você dizer para as pessoas: não desista, vá em frente, continue. Há uma saída, há uma esperança, há um futuro para você. Mas sabe o que aconteceu? Num determinado momento, Paulo e Barnabé se separaram. Olha isso aqui que legal. Porque os dois tiveram ali um desentendimento por causa de Marcos, João Marcos. Olha isso aqui. O que aconteceu? Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro. Paulo sai para andar com Silas e Barnabé sai para andar com Marcos. Só que Barnabé era esse cara virtuoso que não desistia das pessoas. Barnabé era aquele cara, irmão, que estava disposto a pegar na sua mão e levantar você e caminhar a segunda milha, dar a outra face. Ele era esse cara. Quem era Marcos? Marcos era um cooperador de Paulo e Barnabé. Só que teve um momento que Marcos pisou na bola. Aí sabe o que Paulo fez? Paulo falou assim: não é justo o Marcos continuar com a gente a viagem, porque quando a gente precisou dele, ele voltou para trás. Aí houve uma desavença entre Paulo e Barnabé e os dois se separaram. Paulo foi caminhar com Silas, Barnabé foi caminhar com Marcos. Sabe o que aconteceu? No finalzinho da vida de Paulo, Paulo escreve assim: envia-me a Marcos, porque me é útil para o ministério. Opa, calma lá.
Aquele que um dia, Paulo disse, não quero que ande comigo, agora Paulo está dizendo assim, ó, manda ele para mim, porque ele me é muito útil. O que aconteceu para Marcos se tornar alguém muito útil para Paulo? O que esses dois tinham em comum no seu caminho? O que Paulo e Marcos tinham em comum no seu caminho? Eu vou te dizer, um Barnabé. Porque Barnabé não desistiu de Paulo, e mesmo Paulo desistindo de Marcos, Barnabé não desistiu de Marcos. E porque Barnabé não desistiu de Marcos, Marcos acabou se tornando aquilo que Deus queria que ele se tornasse. E lá na frente ele se tornou útil. Você precisa de um Barnabé na sua vida. Quem são os Barnabés que estão rodeando você, que estão ao seu lado? Tem muita gente caminhando do nosso lado que está fazendo esmorecer as nossas mãos. É extraindo o ânimo de nós. Se cerque de quem vai olhar para você e vai ver lá no seu interior aquilo que nem você mesmo vê. Esse era Barnabé, alguém que olha para dentro de outra pessoa e vê muitas vezes aquilo que nem aquela pessoa vê. Porque encorajar, irmão, não é uma simples virtude terrena. Encorajar é você trazer a força dos céus para dentro de alguém. Encorajar, querida, é você ter aquele olhar para o interior das pessoas e enxergar muitas vezes o que elas não estão enxergando sobre si mesmas. Nós precisamos dessas pessoas que nos digam onde podemos chegar e que nos ajude a avançar em direção ao nosso propósito. O problema é que às vezes a gente quer se desfazer dessas pessoas. Irmão, olha, com todo carinho eu vou dizer isso para você. Teve muita gente que você não deveria ter dispensado da sua vida e você dispensou. Às vezes você até usou assim, não, foi Deus que tirou. Foi não, irmão. Tem gente que vem para o seu caminho que muitas vezes vai te atrapalhar, mas tem muita gente que você está querendo se livrar, que Deus quer trazer para você. Que Ele quer trazer para cooperar com você, para te levar ao seu propósito, amém? Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. Hoje em dia, irmão, há um movimento muito forte dos coachings. Sabe os coaches? Que promovem treinamento, eles dão curso, eles dão palestras. Sabe o que esses caras fazem, irmão? Eles investem no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Eles tentam extrair o melhor do interior dessas pessoas, em benefício delas. Claro que o que eles fazem vai proporcionar com que as pessoas possam viver melhor nessa terra. Só que para as coisas espirituais, querido, você vai precisar de homens e mulheres que olhem para o profundo de Cristo em você. Infelizmente, hoje os coachings estão até mesmo assim, trocando a mensagem do evangelho dentro das igrejas, né? Substituindo a mensagem. Mas aonde você precisa chegar, a pessoa que você precisa se tornar, vai depender de outros homens e mulheres de Deus, para levar você até onde você precisa, amém? A boa notícia é que Deus, irmão, nos chamou, isso aqui é uma boa notícia, Deus nos chamou antes de estarmos prontos, sabia? Antes mesmo de estarmos prontos, Deus nos amou. A Bíblia diz que ainda quando éramos pecadores, isso me encoraja, porque se Ele me chamou quando eu ainda era pecador, imagina agora que eu respondi ao chamado dEle. Isso precisa te encorajar. Se Ele amou você quando você era inimigo, imagina agora que você é filho dEle. Isso precisa te encorajar a continuar. Talvez você está aí desencorajado pelo seu passado, pelo seu presente. E quando Deus te chamou, olha que boa notícia. Quando Deus te chamou, Ele não viu quem você era no passado, nem viu quem você era no presente, Ele viu quem você era no futuro. Irmão, pode acreditar no que eu estou te dizendo. Deus tem uma fotografia nossa no futuro, que é diferente do nosso passado e do nosso presente. Deus olha você de outra maneira. Deus tem dias melhores para nós, irmão.
Ah, pastor, mas está difícil de ver isso. Eu estou tão desanimado, tão desencorajado. Eu sei que às vezes é difícil a gente ver essas coisas. Primeiro porque a gente não consegue encontrar dentro de nós essa coragem, essa força. Mas está aí dentro, irmão. Eu vou dizer de novo, essa força, essa coragem está aí dentro. Não em si mesmo, mas na pessoa do Espírito Santo, está aí dentro. Ah, pastor, é difícil acreditar que dias melhores vão vir. Sabe o que nós estamos precisando? Trocar as lentes. Nós estamos precisando pegar essas lentes que estão nos fazendo enxergar as coisas como estamos enxergando e pegar as lentes de Deus e ver com os olhos de Deus. Porque, irmão, eu tenho certeza absoluta, Deus tem uma foto diferente de mim lá no futuro. Nós precisamos ver nas pessoas, muitas vezes, o que elas não veem em si próprias. Deus nos vê nele, como nós somos nele. Obviamente, cada um tem um olhar sobre si. Alguns pensam mais do que convém, outros pensam menos do que se deve. E Paulo diz em Romanos 12:3 sobre termos um olhar equilibrado. Às vezes você olha para a sua conta bancária, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, Jesus. O devorador comeu tudo. Aí você fica desencorajado. Às vezes você olha para a sua capacidade intelectual. A Bíblia diz que Deus não chamou muitos nobres. Por quê? Porque o nobre, muitas vezes, ele é alguém rico, ele é alguém cheio de si mesmo, ele é sábio aos seus próprios olhos. Deus chamou o simples. Mas às vezes você está desencorajado, porque você não tem dinheiro, você não tem muitas coisas que você gostaria de ter, mas você tem a maior riqueza habitando dentro de você. Se eu tenho um pensamento e um olhar equilibrado sobre mim, é provável que eu também tenha sobre as pessoas. Esse era Barnabé. Olhando para Paulo, não na perspectiva de um passado, de um perseguidor, olhando para Paulo como um cara que havia tido um encontro com Cristo, olhando para Paulo e dizendo para ele: continua. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: continua. Mas é importante, irmão, como a gente se vê, sabia? Como você se olha é importante. Se você não vê coragem em si, você não vai dar coragem para as pessoas. Se você não se vê, a maneira como você se vê é a maneira como você vai ver as pessoas. Quer ver uma coisa? Quando Saul encontra Samuel, antes dele ser ungido rei, Saul tinha uma visão de si mesmo. Qual era a visão de Saul? A visão de alguém pequeno. A visão de alguém insignificante. Irmão, se eu chegasse aqui nessa noite para pregar encorajamento para você, assim, né? Vamos continuar, né, irmão? Tá difícil, mas vamos continuar, né? Ah, é assim mesmo. Você ia sair daqui mais encorajado? Como é que você vai sair? Como é que você precisa sair? Você precisa sair daqui melhor do que o que você entrou. Você precisa sair daqui mais animado, sabendo e mais firmado na convicção, na certeza de que ele é com você. Mas veja, Saul tinha uma visão pequena dele mesmo. Olha o que o texto de 1 Samuel 9, 21 vai dizer a respeito de Saul. Saul falando sobre si mesmo: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Aqui Saul está narrando o que Samuel estava falando para ele. Porque ele havia perdido o seu pai havia perdido as jumentas, ele saiu atrás para procurar as jumentas, Deus já tinha dado uma palavra para o profeta, ele se encontra com o profeta, e o profeta começa a falar boas coisas a respeito dele. Então ele fica, como? Como que o profeta, porque o profeta naquela época era o cara, irmão. Era o cara dos caras.
Era o representante direto de Deus aos homens, era o profeta. Como que o profeta pode estar falando favoravelmente a um homem que é pequeno, que é desprezível? E não é só esse homem que é pequeno, a família desse homem é pequena. A minha tribo é a menor, o meu clã é o menor da tribo de Benjamim. Era assim que Saul se via. Querido, ele se via dessa forma porque um pouco mais à frente, lá no capítulo 15, no verso 17, Samuel vai falar para Saul. Olha o que diz lá. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Aqui Samuel está confirmando que Saul de fato se via como alguém pequeno. E o problema dele é que ele continuou se vendo pequeno por muito tempo, irmão. Tão pequeno que quando o gigante apareceu dentro dele, ele trouxe para fora a pequenez dele. A insignificância dele. Aí você vê Davi, um menino pequenininho, chegando no meio da batalha. Pequeno por fora, mas gigante por dentro. Grande por dentro. É uma questão de como você se vê, irmão. Como você se vê vai dizer se você vai estar mais encorajado ou menos encorajado. Outra pessoa que se via semelhante a Saul era Gideão. Gideão também se via pequenininho. Certa vez Deus chamou Gideão para libertar seu povo da mão dos midianitas. Eles estavam sofrendo, eles plantavam, e aí toda a época de colheita vinham os midianitas e saqueava a colheita e não deixava nada. E o povo passando necessidade. E aí um dia Deus vem e encontra Gideão e fala para ele, chama ele de homem corajoso. Homem valente, homem corajoso, vai nessa sua força que eu vou com você. Eu fiquei imaginando esse Gideão. Será que Deus errou o endereço? Será que ele acertou? É comigo mesmo que ele está falando? Mas era com ele que ele estava falando. Sabe por quê? Porque Deus não estava vendo um homem covarde. Deus estava vendo um homem valente. Deus não está te vendo como você está se vendo. Deus tem uma outra imagem ao seu respeito. Olha como Gideão se via. Juízes 6,15 vai dizer, olha Gideão falando aqui para Deus, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Lembra de Saul? Falando que a família dele era a menorzinha da tribo de Benjamim? Olha Gideão, a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor. E daí que você é o menor? Se a força que te traz coragem não vem de si mesmo, mas vem dele, então você é gigante. Você é capaz de conquistar tudo que Deus diz que você pode conquistar. Há duas coisas interessantes aqui no que Gideão diz. A primeira é que a maioria de nós sempre se preocupa em como faremos tal coisa. Preste atenção. Gideão disse assim, como livrarei Israel? Por que a gente sempre se pergunta como? Irmão, Deus não está interessado em como você vai fazer, mas com quem você vai fazer. Por meio de quem você vai fazer. E Ele está querendo te encorajar nessa noite, porque muitas vezes você está perguntando como isso aqui vai acontecer. É possível isso aqui acontecer? Deus te diz, é possível, sabe por quê? Porque vai ser através de mim, em você, que isso vai acontecer. Deus está mais preocupado com quem ou através de quem faremos tal coisa. E a segunda coisa, irmão, eu quero te ensinar algo aqui, eu quero que você aprenda isso. Nós não conseguimos perceber a diferença entre humildade e inferioridade. Tem gente que se vê pequeno e se acha humilde, e na verdade só está se vendo como inferior. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Muita gente pensa que é humilde, mas na verdade ele só se despreza além da conta. E se desprezar além da conta não vai gerar encorajamento em você. Se desprezar além da conta não vai fazer você fortalecer a mão das outras pessoas.
Irmão, Deus quer fazer você ser alguém que fortalece a mão de outras pessoas. Só que se desprezar mais do que deve, irmão, não é humildade. E a gente não percebe isso. Eu vou te dizer o que é humildade. O Luiz Hermínio, ele tem uma frase que resume isso muito bem. Ele diz que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade é pensar no que Deus pode fazer através de alguém como eu. Humildade é pensar no que Deus pode fazer em alguém através de alguém como eu. Agora, se eu só me vejo como um nada, em mim mesmo realmente eu não sou nada, mas se eu tenho Ele, eu me tornei alguma coisa, então eu preciso começar a enxergar dessa forma. Agora, se eu me sinto inferior mesmo tendo Ele, eu não estou sendo humilde. Eu estou tendo uma visão errada de quem é que habita em mim. E Deus não quer que você tenha uma visão errada de quem habita em você. Deus não quer você com um olhar de inferioridade, Ele te quer com um olhar de humildade, para que você saiba que Deus pode fazer grandes coisas através dos pequenos. Humildade é quando reconhecemos que sem Ele nada podemos. E Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Inferioridade é quando alguém se despreza tanto que não é capaz de ver o que Deus pode fazer através dele. A pessoa, ela se vê tão negativamente, ela se vê tão precária, que ela começa a desprezar quem ela é, e sem ela perceber, ela menospreza o poder de Deus que habita nela, porque ela se vê inferior. Aí não é só um olhar errado que ela tem de si mesma, é um olhar errado que ela tem da pessoa que habita nela. Tem alguém poderoso em você. Irmão, eu fico me perguntando, o que vai acontecer se nós aprendemos a nos ver e ver as pessoas através dos olhos de Deus? Eu fico pensando, o que pode acontecer? Deixa eu contar algo que Deus me mostrou várias vezes. Por várias vezes, Deus me mostrou eu encontrando pedras preciosas. Várias vezes. Algumas pedras estavam mais profundo, né? Outras estavam mais na superfície. Às vezes era diamante, às vezes era rubi, às vezes era uma pedra verde, esmeralda, às vezes era ouro. Por várias vezes Deus me mostrou encontrando, e todas as vezes que Deus me mostrava essas coisas, estava relacionado, sabe o quê? A pessoas. Deus estava me mostrando que tinha pessoas que precisavam ser encontradas e trabalhadas. Pessoas que precisavam ser encontradas e encorajadas a descobrir quem elas foram chamadas para ser em Deus. Se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você é uma pedra preciosa, que Deus quer trabalhar, e Ele está querendo te levar para você descobrir quem você é nele. Poucos dias atrás, estava sendo ministrado exatamente sobre isso. Sobre a gente ter que extrair o melhor das pessoas. Eu tenho duas tarefas aqui. Não, eu não. Eu tenho uma. A outra é do Espírito Santo. A tarefa do Espírito Santo é arrancar toda coisa ruim da sua vida. Ele disse assim, ó, toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Ele vai arrancar isso de você. Mas a minha tarefa aqui, irmão, parte dela é mostrar os tesouros que Ele colocou no seu interior. E te encorajar, irmão. Encorajar você, te dizendo que nele você é pleno. Nele você é capaz. Nele você vai chegar lá. Nele você vai vencer exércitos. Nele você vai saltar muralhas. O salmista diz: com meu Deus eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. E Deus estava ministrando isso em mim, irmão. Sobre mostrar para as pessoas o quão valiosa elas são. Você tem tanto valor, irmão. Deus colocou algo em você que Ele quer trazer para fora. Eu acho que você não acredita muito nisso, né, irmão?
Deus quer colocar para fora o que Ele colocou para dentro. Deus não quer só você rico, Deus quer com que você enriqueça as outras pessoas. Quando Jesus se manifestou, irmão, uma parte da mensagem dele, sabe qual era? Parte da mensagem de Jesus foi assim, ó: é chegado a vós o reino de quem? De Deus, sim ou não? E como que veio o reino de Deus? Através de Jesus. O reino de Deus veio através da demonstração do Espírito de poder, sinais, milagres. Não foi assim que o reino de Deus se manifestou? Exteriormente abençoando os homens? Só que Jesus também disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus ele não vem só sobre nós. O reino de Deus está dentro de você. E se você não tem motivo para continuar, tendo o reino dentro de você, você é a pessoa mais pobre dessa terra. Quem é o mais pobre? É aquele que está morando debaixo da ponte? Não. O mais pobre é aquele que tem Jesus morando dentro de si e não sabe. O mais pobre é aquele que tem o reino de Deus dentro de si e vive como um mendigo. Que não entende o valor que possui, que não entende o que foi colocado na sua vida. A proposta do evangelho, irmão, sempre foi do interior para o exterior, não o contrário. O que Deus tem para fazer em você começa do lado de dentro. A Bíblia vai dizer para nós que é do nosso interior que vão fluir rios de águas vivas. A Bíblia vai dizer para nós que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Ela vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmão, tudo está dentro de você. Isso tem que te encorajar. Está dentro de você a pessoa do Espírito Santo. Está dentro de você o reino de Deus. Está dentro de você a cura que você precisa. Está dentro de você a paz que você precisa. Está dentro de você a graça que você precisa. Não está fora, não. Eu sempre usei um exemplo, irmão. Quando eu ia ministrar batismo do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, eu usava um exemplo. Eu dizia assim, ó: o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você. Quem crê? E eu fazia essa pergunta assim: tá, se o Espírito Santo veio habitar dentro de você, significa que ele trouxe consigo tudo aquilo que nós precisamos, sim ou não? Agora, se ele trouxe consigo tudo que nós precisamos para viver aqui nessa terra, trouxe dons e talentos, trouxe graça, trouxe tudo que a gente precisa, significa também que junto com ele, ele trouxe a capacidade de eu falar em outras línguas. De eu ser batizado no Espírito Santo. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Ele não veio habitar dentro de você e deixou o dom de falar em línguas lá no céu. Está lá assim: Pai, algum dia, quem sabe, o Senhor manda daí para cá e ele recebe o batismo e começa a falar em língua estranha. Não. Quando ele veio habitar dentro de você, ele também trouxe os dons que você precisa. Toda a riqueza já está aí dentro. Amém? Da mesma forma, irmão, é o dom e o talento que você carrega. Quando alguém, usando o dom que recebeu de Deus, derrama sobre a vida das outras pessoas, o talento que alguém usa para a obra de Deus, sempre é algo que vem de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Querido, tem coisas que nem nós mesmos sabemos que nós somos capazes de fazer. Se você soubesse do que você é capaz de fazer nele, irmão. Só que muitas coisas a gente deixou de fazer, não foi porque faltou oportunidade. Muitas coisas a gente deixou de fazer, irmão, porque às vezes o medo nos paralisou. Às vezes a vergonha não nos deixou fazer. Muitas vezes você achou que você não era capaz, que você olhou para as suas falhas. Você tinha que ter olhado para ele dentro de você que te capacita a fazer todas as coisas. Você ficou com medo muitas vezes de fazer algo, e aí você se esqueceu de se atentar para alguém que está dentro de você e que te diz: não temas, eu sou contigo. Cada um de nós precisa aprender a ir além das falhas, sejam as nossas ou as dos outros. Porque assim é o olhar de Deus para nós.
Eu não vou conseguir ser encorajado e nem te encorajar se eu só ficar olhando para aquilo que eu não sou na minha carne. Irmão, na minha carne eu sou tudo de ruim. E na sua também. Porque a Bíblia diz assim que na carne não habita bem algum. Mas aprove a Deus colocar toda a riqueza no seu homem interior, no seu espírito, e nele você pode todas as coisas. Veja, voltando aqui para Paulo, no início da conversão dele, poucos eram os que queriam estar próximos dele. Vou reler o verso 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Repara aqui, querido, que todo mundo tinha medo e não acreditava na conversão dele. Mas havia alguém com Paulo que o ajudou em sua caminhada e o encorajava. É tudo que você precisa, irmão. Quantas pessoas já não chegaram até mim, irmão, precisando de ajuda, sabe? Pastor, eu quero desistir, eu estou a ponto de desanimar, eu estou a ponto de chutar o pau da barraca, eu estou a ponto disso, a ponto daquilo. E tudo que elas precisavam, sabe o que era? Alguém no caminho delas, que dizia para elas, aguenta um pouco mais, persevera um pouco mais, se entrega um pouco mais, paga o preço um pouco mais. Alguém que encoraje. Se você está a ponto de desistir, eu estou aqui para te encorajar. Você não vai desistir, porque o Senhor não desiste de você. Agora, se nós ficarmos olhando apenas o aspecto humano e o passado de alguém, nunca iremos nos dispor a ajudar e encorajar. E eu sei que essa não é uma tarefa fácil, porque tendemos a ver sempre com as lentes erradas. Sabe quem são as pessoas que você vai encorajar? Aquelas pessoas que você consegue enxergar através dos olhos de Deus. Por isso eu disse que a gente tem que trocar a nossa lente. Você só ajuda e encoraja quando você enxerga como Deus está enxergando. Para encorajarmos pessoas, vamos precisar tirar a lente, muitas vezes, do julgamento precipitado, a lente da justiça própria, a lente das frustrações, decepções que só nos faz enxergar os erros, e pegarmos a lente de Deus. Se Barnabé ficasse olhando para aquilo que Paulo tinha sido, ele não teria ajudado Paulo. Quando você vem para cá, irmão, eu não estou olhando quem você era, eu estou olhando quem você se tornou em Cristo. Você até pode dar trabalho, eu não sou burro não, irmão. Você também não é bobo não, você olha para as pessoas, você vê muitas vezes o comportamento delas, sim ou não? Só que eu preciso ir além desse comportamento faltoso, eu preciso olhar para quem nasceu de novo. Se nasceu de novo, pertence a Cristo, tem algo precioso aí dentro. E quando você vem para cá, irmão, eu estou tentando ajudar, não é a sua velha natureza, eu estou tentando ajudar a sua nova natureza. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, isso aqui, ó, ainda falando sobre essa lente com a qual nós enxergamos as coisas. Paulo disse, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Irmão, se eu parar aqui e começar a olhar para vocês, humanamente, naturalmente, eu só vou ver um monte de gente falha. Eu vou ver um monte de gente faltosa. Gente que faz isso, que faz aquilo. Alguns invejosos, ciumentos. Alguns contendeiros. Alguns avarentos. E por aí vai, porque de coisa ruim a nossa carne está cheia. Mas graças a Deus, que de coisa boa o nosso espírito se encheu. Mas veja, Paulo disse, portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. O que Paulo está dizendo era, nós conhecemos um Cristo que veio em carne. Agora é um Cristo que veio em carne, mas que foi glorificado. Eu olho para você, eu vejo o seu homem exterior, mas eu olho para você, eu vejo a natureza de Cristo. Uma natureza rica, uma natureza que não quer desistir das coisas de Deus. Uma natureza que não quer recuar, que não quer voltar atrás. Irmão, se a sua natureza está querendo voltar atrás, você está andando na natureza errada, porque a natureza de Cristo quer cumprir o chamado, quer chegar no fim da sua carreira.
Ponto de vista humano é algo que todos temos. O que precisamos é do ponto de vista divino, se quisermos ser usados como encorajadores. Sabe uma das coisas que dá prazer para as pessoas? É elas se sentirem úteis. Bom, às vezes você se sente assim, inútil. Experimenta começar a deixar Deus te usar para você ver. Experimenta a começar Deus usar você para entregar a palavra para as pessoas. Mas não é palavra ruim não, irmão. Tem um monte de gente com palavra ruim aí. Experimenta deixar Deus começar a te usar para levantar a mão dos outros. Experimenta começar Deus te usar para encorajar pessoas. Você vai começar a se sentir útil. Porque Deus te fez para isso. Amém? Diz a Bíblia em Hebreus 10, 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Motivar, encorajar, trazer novo ânimo. Eu estou aqui para isso, irmão. Eu não estou aqui para ser uma pedra no seu caminho, uma pedra no seu sapato. Eu não estou aqui para ser alguém que vai desestimular você. E claro, eu estou aqui para dizer, está errado isso aqui, está errado isso aqui, está errado isso aqui, está errado isso aqui, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo. Mas eu também estou aqui para te dizer, tudo isso aí, Jesus vai arrancar e Ele vai estabelecer algo novo no lugar. Há muito em você, não porque você é bom, mas porque o bom mora em você. E Ele nos confiou dons e talentos para que possamos usá-lo. Encorajadores. Ele quer fazer você alguém assim, que serve de ajuda àqueles que não têm esperança. No seu trabalho, sei lá, na sua casa, na faculdade, aonde quer que você esteja, tem um monte de gente precisando encontrar a saída. E a saída muitas vezes está aqui, ó. A saída muitas vezes está aqui, ó. Sabe aquela luta que você venceu? Que é aquela mesma luta que um monte de gente está passando? E aí você venceu, e aí você se sente forte, encorajado, aí você encontra aquele que está passando a mesma luta. Sabe o que Deus está esperando? Sabe o que Deus colocou você do lado dessa pessoa para dizer para ela? Que você venceu e ela também pode vencer. Se eu quero te ajudar, irmão, o meu desafio é ir além dessa carne em você, para te motivar e te encorajar e te dizer, você é melhor do que isso. Eu vou dizer de novo, você é melhor do que isso. Mas não em si mesmo, mas nele você é melhor, você é maior, você é capaz. Nele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Obviamente, né, irmão? Como eu disse, a gente tem inteligência. A gente consegue ver algumas coisas que são erradas na vida das pessoas. Mas Deus nos dá a capacidade de irmos além e encontrarmos nas pessoas a preciosidade do que carregam. Como eu disse, eu posso olhar para alguém e ver uma falha. Só que Deus quer me dar a capacidade de ir além daquela falha. Porque, irmão, o propósito de Deus não é parar na sua falha. O propósito de Deus é transformar você na imagem do Filho dele. Mas como é que ele vai transformar você na imagem do Filho dele se ele parar na sua falha? Não, Deus ultrapassa a sua falha. E eu também tenho que ultrapassar. E eu quero finalizar te dizendo isso aqui. Deus tem pessoas no seu destino que serão usadas para levar você adiante. Olha aqui. Deus tem pessoas no seu destino que serão usadas para levar você adiante. Deus tem Barnabés no seu caminho. Só que tem uma outra boa notícia. Deus tem pessoas no seu destino em que usará você para levá-las adiante. Eu estou aqui para ser uma ajuda para te levar adiante. Mas você acha que é para parar em mim? Não. É para aquilo que está em mim passar a habitar dentro de você. E o que está dentro de você passar a habitar nas outras pessoas. Amém? Então, se você se sente desencorajado, se prepare. Porque Deus já enviou os Barnabés para te encontrar no caminho. Quando Paulo teve um encontro com Jesus lá no caminho para Damasco, né? Que ele encontrou Jesus. O Paulo não foi atrás de ninguém, irmão.
O Espírito Santo pegou um homem e enviou esse homem até Paulo. O Espírito Santo declara que ele vai pegar pessoas e vai levar pessoas até você para te encorajar. Mas vai levar a pessoa certa, não é errada não. E claro, o principal, olhe para dentro de si, porque o encorajador maior mora dentro de você. A principal pessoa que você precisa para te levar até o fim já está aí dentro. Ele é o encorajador dos encorajadores. Amém? Coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar as dores, coragem muitas vezes para enfrentar até as derrotas. Irmão, como a gente esmorece por causa de uma derrota. A vida do cristão, quando tudo terminar, a Bíblia diz que quando tudo terminar, a derrota ela vai ser vencida. Enquanto nós estamos nessa carne, nessa terra, a gente está sujeito a sofrer algumas derrotas. Mas e daí? Você pode até perder algumas batalhas, mas já tem um decreto de que a guerra já foi vencida. E você tem que se encorajar nisso. Amém? E é difícil demais para a gente. Às vezes a gente cai em alguma coisa, fracassa em alguma coisa, e a gente já esmorece. Deus quer te fazer forte, para que você faça outras pessoas fortes. Quem entendeu? Está dentro de você o encorajador. Dependa dele, em nome de Jesus. Fica de pé.